Jornal O Globo de domingo, dizendo que Bolsonaro é a favor de milícia. É o tempo todo distorcendo o que a gente fala. Se não são as senhoras e senhores em redes sociais, na mesa de almoço com a família, num bar, no trabalho, argumentando para evitar que essa mentira prospere, ela vai colando. Sobre esse assunto, já ia lá atrás, há quase 20 anos, falou o seguinte: olha, eu não sou contra aqui nessa rua moram 3, 4 policiais, ó, e começar a aparecer traficante de droga, assaltante, os caras vão dar um jeito. Até então era isso que era chamado de milícia. Inclusive, se o policial não agir em situações como essa, ele está prevaricando. Então, maconheiro, drogado, assaltante, estuprador não se criava. Agora, o que hoje é chamado de milícia é completamente diferente. São as pessoas que às vezes nem são policiais, nem são militares, são os próprios traficantes, às vezes mudando de ramo, vão extorquir o trabalhador. Aí, meu amigo, é cana mesmo, é tratamento à mão pesada. Por que o cara tem que pagar, comprar o gás na mão do miliciano? Por que tem que botar o ponto de televisão, aquele que o miliciano oferece? Não tem. Isso aí está extorquindo o trabalhador. Ninguém é a favor disso. Eu não sei se o senhor recorda a ficha criminal dos 4 PMs presos. O Alan Lima foi flagrado num vídeo participando de um assassinato. Sim. O Aldo Leonardo foi preso pela Polícia Federal recebendo uma mesada do NEM da Rocinha. O Aloysio Souza foi preso em flagrante por tráfico e extorsão. E o José Luiz da Cruz foi expulso da PM recentemente por cobrar propina de comerciantes de Bangu. Todos os nomes que você falou, eu nem sei quem são. Se passar ao meu lado aqui, eu não sei quem é. Eu estava defendendo ali uma situação apenas de respeito. Eu acho que houve excesso de ambas as partes. Isso que eu fui contra no momento. Eu não pode tratar uma pessoa que está ali, que ainda não foi condenada, eu não sei não sei qual foi o crime que todo mundo ali cometeu, ou é acusado de ter cometido. E a minha situação ali foi de buscar um equilíbrio. Foi essa a minha postura ali. Isso é verdade. E a milícia no Rio de Janeiro, como é que você pretende combater? Tem muita milícia lá. Calma, olha só. Calma não, gente. Olha só, milícia, você tem que pensar. Tem gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm de organizar, de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Jair Bolsonaro, em seguida, Cláudio Cajado. Senhor presidente, desde que a política de direitos humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços nos jornais, a violência só aumentou. A marginalidade cada vez mais tem se visto mais à vontade, tem de vista esses neo-advogados para defendê-los. Dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Porque no Rio de Janeiro, senhor presidente, só as pessoas inocentes são dizimadas. E na Bahia, as informações que eu tenho, lógico, são grupos ilegais, mas no meu entender, meus parabéns, a marginalidade tem decrescido. Relembrar é viver, não é? Sabe, gente, tem alguns tipos de sucesso que são piores do que derrota. Se a pessoa tem o rabo preso e chega no topo e tem visibilidade e se torna aparente para os demais, visível, isso pode ser muito pior do que a derrota. Talvez seja esse o destino agora dos Bolsonaros. Não sabemos. A gente vai ter que ver como as coisas vão se desenrolar ainda, mas uma vez que o Bolsonaro assumiu a presidência, seus filhos, cargos, muitos assuntos que estavam ali pendentes, que não eram tão relevantes assim, pelo menos para o público geral, começou agora a vir à tona. Essa história do Queiroz, que vai dar muito pano para manga ainda, que vão desencavar muita coisa a ver com isso ainda, não tenho dúvida nenhuma, vão desencavar muita coisa disso. E hoje, agora, o jornal O Globo publicou uma reportagem associando a família Bolsonaro às milícias do Rio de Janeiro. Isso já era uma denúncia antiga, já estava rolando no ano passado, quando começaram essa investigação. Agora se sabe que o Flávio Bolsonaro empregou a esposa e a mãe de um miliciano, de alguém que era uma figura importante no escritório do crime, que é a organização que agora é suspeita de ter matado a Marielle, de ter sido a mandante do assassinato da Marielle Franco, no Rio de Janeiro. E em diferentes momentos ali vocês já viram também o Flávio Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro, defendendo milícias e, no caso do Bolsonaro, apoiando os esquadrões da morte. Isso não é recente, isso tem anos. Só que agora, como eu disse, o sucesso deles pode também ser a derrota deles. Pode também levar a um escândalo muito grande e que tem um potencial devastador no governo dele, de desintegração completa mesmo. O Nassif escreveu um artigo nesse final de semana aqui,
relacionando o histórico das milícias com o Bolsonaro, dos imóveis do Flávio Bolsonaro também, do Queiroz. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem, porque é um artigo bastante assustador quando você começa a juntar os pontos ali. A história parece ser muito maior do que parece inicialmente. Não é apenas o rachadinho, não é apenas o dinheiro dos parlamentares que talvez tenham sido devolvidos ao Flávio, ou o que quer que tenha acontecido ali no Queiroz, com essa movimentação estranha na conta do Queiroz, de mais de 7 milhões de reais, mas não foi apenas isso. Um outro escândalo que também está sendo levantado tem a ver com o patrimônio dos Bolsonaros. De uma família que entrou na política sem nada, praticamente, sem nenhum tipo de patrimônio, e que ao longo desse período aí reuniu um patrimônio que é muito superior aos rendimentos deles. Mesmo se eles houvessem poupado tudo ao longo da carreira deles. O Flávio justificou que isso tem a ver com compra e venda de apartamentos, que me remete à compra e venda de carros usados do Queiroz. Pode ser uma desculpa, pode ser verdadeira, mas tem alguns relatórios que indicam que são transações muito estranhas, de comprar um apartamento e dias depois vender o apartamento por um valor muito mais alto do que ele pagou. Ou a compra do imóvel do Bolsonaro também, que a mulher comprou um apartamento, reformou e vendeu para o Bolsonaro por um valor muito abaixo do que ela pagou na compra, após a reforma. Ou seja, são histórias muito estranhas dessas transações que eles fizeram ao longo da carreira deles, transações fora do parlamento, e algumas que parecem estar também vinculadas à carreira deles como parlamentares. O ano passado teve denúncia também da ex-mulher do Bolsonaro, que surgiu à tona, o processo que ela moveu contra o marido, isso anos atrás também, e que dizia que o marido recebia rendimentos fora do parlamento que eram muito superiores ao que ele declarava no imposto de renda. E você tem vídeo do Bolsonaro dizendo que ele sonega tudo que ele pode. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. São tantas histórias ali, JBS também, o depósito na conta do Bolsonaro, que ele devolve para o fundo do partido e que depois volta para a conta dele. São muitas histórias e que agora, com essa visibilidade que eles têm, com certeza virão à tona. Não é que ninguém sabia antes, não. As pessoas preferiram ignorar essas coisas. Estava rolando o processo, estava rolando a investigação, mas agora não dá para ocultar mais isso. Não dá para esconder mais isso. Não dá para passar pano para isso. O que precisavam fazer agora é uma devassa total nessa família, descobrir de onde vieram esses rendimentos, se houve algum tipo de ato ilícito enquanto parlamentares, qual a relação deles com as milícias. Essas mesmas milícias estão sendo acusadas da morte da Marielle Franco, sendo que o Flávio Bolsonaro foi o único que se opôs à concessão da medalha de Tiradentes para Marielle, que foi votada na Câmara. Ele foi contra a CPI das milícias. Então são histórias muito estranhas mesmo, e que deverão ser investigadas. Porque tem muita coisa embaixo disso. Ao que parece, pelo menos. Tem muita coisa embaixo disso. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu disse, o link para o artigo do Nassif, que é bastante assustador, como eu disse. Tem uma série de relações ali entre a família do Bolsonaro e milicianos, alguns acusados de homicídios. Vou deixar também o artigo do Globo de hoje, que fala sobre isso. E vou deixar também linkado uma reportagem do SBT Rio falando sobre a relação dos Bolsonaros também, do Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. A questão parece não ser apenas mera corrupção de político. Parece ser muito maior que isso. Mas precisa ser investigado, descobrirem isso, porque a população brasileira, tanto quem não votou no Bolsonaro, quanto quem votou no Bolsonaro, confiando que ele seria uma coisa melhor, uma alternativa melhor para o Brasil, precisa dessas explicações. Precisa saber o que está acontecendo. Porque é muito grave, gente, é muito grave. As denúncias que estão surgindo agora são muito graves mesmo. Eu quero saber se vocês viram essas reportagens aí, tanto do Globo hoje, envolvendo essas questões das milícias aí, quanto do patrimônio dos Bolsonaros, quanto dos casos Queiroz, que ainda está se desenrolando. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que tem mais coisa aí por baixo? Ou só querem atacar o Bolsonaro? Ele é um homem honesto, uma família honesta, só estão querendo derrubá-los? Diga o que vocês pensam aqui embaixo, no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e acompanhe também o curso de argumentação e falácias que está rolando aqui no canal. Acompanhe. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Tchau!